Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual que é o horário que esse vídeo vai te encontrar, mas hoje eu estou aqui para falar desse cara aí, ó, o IdeaPad Gaming 3i da Lenovo. É um notebook focado para gamers, que é pessoas que jogam, que precisam de processamento, precisa de uma tela melhor. Então, é um notebook top de linha e está num excelente custo-benefício. Esse notebook, ele tem uma construção interessante, inclusive um teclado retroiluminado, que é muito importante para quem gosta de trabalhar com luzes apagadas, poder olhar para o teclado, poder enxergar as letras dele. Esse notebook traz também uma construção bem legal na tela, porque se ele está focado no público gamer, ele precisa de uma tela Full HD, que é uma tela de uma resolução melhor, e ela tem outras tecnologias. Só que quando a gente pesquisa isso aqui na internet para comprar, ele vai trazer várias configurações. Então nós temos aí o processador i5, são processadores top de linha da Intel, tá? Que são os i5 e o i7. Depois tem uma outra linha de processador, mas a gente vai acabar não entrando nela. Mas o i5 e o i7 são excelentes, uma diferença pouca aí de um valor de um para o outro. Um notebook na faixa de R$ 5.000, que está excelente para essa construção de notebook, porque ele tem muita tecnologia. A tela dele é uma tela que tem uma resolução superior. Depois a gente vai entrar nos detalhes porque eu vou fazer uma comparação aqui. E o que mais me chamou a atenção nesse notebook é que a Lenovo lançou uma linha IdeaPad, mas essa linha não tinha teclado retroiluminado, vinha com HD normal, e a gente sabe hoje que num notebook um HD interessante para te dar velocidade, para te dar dinamismo, para você apertar o botão em menos de 5 segundos, aparecer o Windows para você digitar sua senha. Isso aí você precisa de um HD SSD com a tecnologia Solid State Disk para poder te dar essa velocidade, tá? E como ele é focado em gamers, que são pessoas que vão usar jogos que necessita de alto nível de rendimento, de processamento de informações, é muito legal, porque mesmo que você não joga, no meu caso eu não jogo, mas eu trabalho com o computador praticamente o dia inteiro. Então, se você tem um notebook e você comprar um monitor de 23 polegadas, por exemplo, 24 polegadas, que é o mais comum de você achar no mercado, e pode ser um AOC, pode ser um Samsung, pode ser um LG, são monitores excelentes e você pode trabalhar com um teclado conectado, que é o que eu faço aqui. Eu ponho aqui um teclado conectado, conecto ele ali. Outro dia eu fiz um review do teclado também, se você procurar no meu canal, você vai achar um teclado muito interessante, muito custo-benefício para você adquirir. E hoje, especificamente, a gente vai falar desse camarada aqui. Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque existem algumas diferenças na montagem que o fabricante colocou para te dar uma certa flexibilidade no custo de aquisição desse produto. Então, por exemplo, se você instalar o Windows Pro, se você pegar uma configuração, às vezes você olha e as letrinhas são parecidas, mas assim, ele pode ser um i5, que é um processador intermediário, e ele pode ser um i7, que é uma linha superior da Intel de processamento. O que você tem que analisar na hora que você vai comprar um notebook de qualidade? Mesmo você não sendo uma pessoa que vai jogar game, você é uma pessoa que quer um notebook para muito tempo. Eu, pelo menos, compro um notebook e fico com ele pelo menos 5 anos. Então, para que você não tenha dor de cabeça, é bom você entrar num bom notebook. Ainda se você vai fazer uma faculdade, uma engenharia, vai instalar software, ou se você é um designer, alguém que vai se aventurar aí para o lado do CorelDRAW, do Photoshop, das ferramentas da Adobe, ou trabalhar com edição de vídeo, que hoje é muito comum, você vai precisar de um processamento. Então eu já indico logo você
pegar o seu cartão de crédito e passar lá em 10 vezes, você nem vai sentir dor. Vai comprar um notebook aí de R$ 5.000, paga em 10 pagamentos, cuida bem dele, você vai ter notebook para 5 anos. E vale o investimento, porque você vai ter um negócio rápido, que não enrosca e tal. Então, já de cara você vê que a construção desse notebook aqui tá interessante, porque ela trouxe um conjunto de construção física, física que eu falo que é palpável, né? Você tem aí um material de qualidade, você tem várias entradas USB, que é interessante, é muito importante hoje. Qualquer dispositivo, até esse fone que eu estou usando aqui, ó, é um fone USB. Então, se você tiver 4 entradas USB, eu não acho muito, eu acho interessante. E ele tem uma dissipação de calor muito boa, para caso o processamento esquente ali e tal. E assim, sem mais delongas, vamos dar uma olhada aqui nas opções, porque o mais importante é você olhar e falar, ué, por que que tem um na casa de 4.000, tem um na casa de 5.000? O que é esse R$ 1.000 aí que eu consigo economizar ou que eu vou ter que pagar mais? Bom, basicamente, o processador vai variar um pouco de um para o outro. O que que você tem que ver num notebook, independente se você vai comprar esse modelo aqui ou não? Você tem que ver processador, você tem que analisar a memória RAM, embora a memória RAM é uma coisa que você compra em qualquer lugar, você pode pôr, desde que seja compatível. E você tem que analisar o HD, se ele é um HD normal ou SSD. O SSD é um HD top de linha, que hoje já é mais barato. Antigamente custava R$ 1.000 só esse acessório. Hoje não. Hoje você encontra aí por 300, R$ 400. Então, mesmo que você queira pegar o seu notebook que está na sua casa aí, que você está sentindo ele um pouco lento, um pouco puxado, um pouco carregado, você pode instalar nele, se ele for um HD normal, um HD SSD. E se ele for 8 MB de memória, por exemplo, 8 gigas, você pode pôr 16, que é o que já vai dar uma fluidez muito boa. Você vai fazer um upgrade no seu próprio notebook. E hoje praticamente é plug and play, é pega e faça, não tem muito segredo. Você abrir os parafusinhos do notebook e colocar um HD SSD lá. O que você vai precisar é de um pendrive de instalação do Windows. Então você vai fazer o boot do seu notebook com eh, a BIOS da máquina aí, depois você pode procurar como fazer o boot como fazer a sequência de boot do notebook no YouTube. Tem vários vídeos explicando. Você vai precisar, tem alguns caras no Mercado Livre que já vendem para você o HD bootável, que é a hora que você pôr o SSD lá, ele já vai puxar a instalação do Windows, é a coisa mais linda, entendeu? Então é só você ler na descrição. Eu sei que tem alguns vendedores ali que te dão esse suporte porque é um negócio simples, não é um negócio complicado que você precisa pagar técnico para isso. Se o notebook estiver em boas condições, você não danificou a tela, não danificou as teclas, você pode usar e fazer esse upgrade. Mas vamos falar aqui desse review aqui. Eu vou olhar aqui na descrição, eu deixei um link e esse link aqui leva você para algumas opções para você poder comprar esse notebook. Então hoje é o melhor notebook custo-benefício do mercado. Espera aí que eu acho que o meu link não está funcionando. De qualquer forma, eu vou fazer o seguinte. Eu fiz uma pesquisa aqui, ó, i7. Vamos analisar primeiro essa pesquisa que eu fiz. Eu vou abrir aqui num bloco de notas ou num Word que eu vou conseguir aumentar a letra, vai ficar mais fácil. Então, vou dar um zoom aqui, ó, só para a gente entender isso aqui. O mais importante dessa videoaula não é nem você clicar lá e comprar, você viu que o meu link nem está funcionando. O mais importante é você entender quais são as diferenças. Por exemplo, coloquei aqui, ó, notebook. O que que significa isso? Significa que é um dispositivo portátil, que é esse que eu estava mostrando na tela para vocês, ó.
fechar esse link por enquanto. Vou ver se eu corrijo ele aqui, porque quando você compra no meu link aqui, eu ganho um cafezinho. Ó, isso aqui é um notebook, aquele que você põe dentro de uma mochila e leva para qualquer lugar. Então, nós temos a diferença entre PC, que é aquele computador desktop que a gente fala, que é aquela torre que você coloca geralmente embaixo da tua mesa ou em cima. E tem os minis também, que são menores. Mas nós estamos falando de notebook, que é esse que você abre a tampa e você tem ali. Primeira coisa que você vai encontrar ali, a construção física desse negócio. Esse cara aqui é da linha IdeaPad. O que é a IdeaPad? É uma linha específica da Lenovo. Para quem não sabe, a Lenovo é a antiga IBM. Então, é uma empresa que tem anos de experiência em hardware. Embora hoje eles estejam mais focados em software, mas eles têm muito hardware. Então, só que deixaram de veicular o nome IBM. Agora é Lenovo, tá bom? Então, IdeaPad é uma linha. Agora, é uma linha até que relativamente comum, embora eu já indiquei para muitas pessoas comprar, mas vinha com HD normal e depois de tanto tempo precisava trocar o HD. Agora, tá vindo com essa linha gaming. Eles escreveram gaming, mas é gamer. Que significa? Que vai atender o público que roda jogos pesados. Então, isso é muito legal. Só que não fica restrito a isso. Quando a gente ouve a palavra gamer, você vai entender que é aquela pessoa que senta na frente do computador para jogar. Mas não. O gamer ali significa que é notebook com uma configuração adulta, uma configuração boa. Não está pensando só na pessoa que precisa acessar a internet. Está pensando na pessoa que vai trabalhar, que pode trabalhar softwares pesados, software de engenharia, como o AutoCAD, por exemplo, softwares 3D, que hoje está muito em alta, e a parte de criação e design, que é muito legal, que é uma área muito grande também para se trabalhar. Então ali você pode instalar um Photoshop, um CorelDRAW, programas da Adobe, programas da própria Corel, para quê? Para você trabalhar com processamento mais pesado. Inclusive, essa linha vai atender também se você é arquiteto, engenheiro, porque você vai precisar projetar algumas coisas, ainda mais se você estiver conectado no digital, que hoje em dia não tem como você deixar de conectar um software para você trabalhar. E esse software, ainda mais se a gente estiver falando de engenharia, que requer muitos cálculos, ou da parte de arquitetura, urbanismo, que você vai precisar trabalhar com 3D para ilustrar uma fachada, fazer alguma coisa. E quando a gente fala gaming, todo esse universo está embutido dentro desse negócio. Aí tem esse lance aqui, ó, 3i. Eu confesso que eu não entendi esse 3i. Vamos dizer que é tipo um turbo, sei lá, alguma coisa G3, 3i. Não entendi ainda. Desculpa, essa letra eu vou deixar passar batido. Mas o i7, esse i7 significa que o notebook que eu vou comprar tem um processador lá dentro que é o i7. A Intel, que é a maior empresa de processadores do planeta, ela desenvolveu uma linha específica que tem dado muito certo, já tem muitos anos, eles já estão na 12ª geração de processadores, ou seja, 12 anos consecutivos que eles são os melhores criadores de processadores. Então, eles fizeram i3, eles têm outras linhas, tá? Tem uma segunda linha chamada Celeron, que é um processador mais simples, para pessoas que não vão usar para nada, vai usar só o computador para ler notícia na internet, sei lá, alguma coisa bem básica mesmo, aí usa essa segunda linha. Tem outras linhas superiores. Então, o que eu estou falando aqui? Custo-benefício. Hoje, se eu falar para você de um notebook de R$ 5.000, você falar para mim, nossa, que caro. Não é. Você está meio fora da realidade. Estou falando aqui de custo-benefício. Hoje você tem notebook, você tem equipamentos que você pode comprar que vai custar R$ 35.000, entendeu? Não vou falar que é o preço de um
carro, porque há 5 anos atrás eu poderia falar isso, mas hoje você não compra um carro seminovo com esse valor. Então, assim, você vai ter desde R$ 35.000, R$ 40.000, R$ 50.000, até R$ 1.500. Ou sei lá, encontrar um negócio de vez em quando aí, uma promoção muito louca, que o cara comprou um lote grande, eu já vi isso, de R$ 800, R$ 900 um notebook. Mas aí, assim, é coisa para criança mesmo, que vai lá assistir um filminho, alguma coisinha. Eu hoje estou falando com você na condição de trabalho. Então, é um notebook para trabalhar. Então, R$ 5.000 é uma média básica aqui, que a gente vai ficar entre R$ 4.000 e R$ 5.000, e eu vou te explicar as diferenças ali entre eles. Então, o i7 é melhor que você opte por ele. Por quê? Porque vai ter dentro de várias. Quando você pesquisar no Google IdeaPad Gaming 3i, vai aparecer várias configurações e agora a gente vai começar a falar sobre elas. Uma delas é o i5. Então, o i5 ele é uma alternativa ao processador i7, mas o 5 já mostra que ele é um pouco menos. Então, ele vai rodar, mas também atende. Se quando você for comprar, achar uma promoção muito boa, uma diferença muito grande, de R$ 1.000, por exemplo, de uma para o outro, vai no i5 que vai te atender. Porém, não esqueça disso. Ele vai precisar de HD SSD. O que é isso? Aí pode ser de, olha, 256 ou 240 que estão fazendo agora, não sei por que chegou nesse número. Ele é bom para iniciar. Lembrando que se você comprar esse de 240 gigabytes, ele vai servir para instalar os programas do Windows. É limitado. Então, depois disso, você pode optar por 500 GB, que já é o dobro. Então, você tem um pouco mais de tranquilidade aí quanto ao armazenamento interno, tá? Que a gente está falando aqui de armazenamento de arquivos. Então, por isso que tem o HD. Tem um HD também comum, que eles chamam de SATA. E não fala isso aqui, ó. Eles não vão falar isso aqui, SSD. E geralmente, quando é SATA, eles vão pôr assim, ó. Eu vou até tirar aqui para não confundir o SSD. Vamos pôr aqui em cima aqui o SATA, ó. HD SATA. Eles vão colocar assim, ó, 1 TB, que é o quê? Terabyte. Então, você vai ver, dificilmente eles vão colocar um HD SSD de 1 terabyte, porque ele já é mais caro, tá? Só que esse é um HD que, se você optar por ele, você não está engessado também. Daqui um ano, dois, você compra o HD SSD e troca. Ou você mesmo troca, ou pede para um técnico trocar, ele vai te cobrar uma mão de obra ali de R$ 120 para fazer isso, um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Mas o importante disso aqui é você entender. Procure evitar o HD SATA, a não ser que seja para você fazer backup. Então você compra um case, olha como os acessórios vão crescendo aqui, ó. Case de HD. Então esse case de HD, ele é USB 3.0. Por que 3.0? Porque ela é energizada, geralmente identificada na cor azul. Então esse case de HD, ele pode pegar o seu HD SATA e você ter um case de HD. O que significa isso? Significa que você vai ter um- um- uma peça. Eu vou pegar aqui, peraí. Isso aqui, ó, por exemplo. Tá vendo? Isso aqui dentro é um HD. Isso aqui é um cabo que você vai conectar no notebook. Então, assim, se você quiser ter um HD de 1 terabyte dentro do seu notebook, futuramente você pode transformar ele nisso aqui. Para quê? Para carregar seus arquivos. Porque eu não falei para você que quando você vai comprar um HD SSD,
ele vai ser de 240 ou de 500 e é bom você reservar isso para os programas que vai rodar no seu computador. E isso aqui, você compra essa caixinha, só a caixinha, sem o HD dentro, só a caixinha, você vai achar por 30, 40 reais na internet. Com frete vai dar uns cinquentão. Mas vale a pena. Por quê? Porque você vai eh, trabalhar com isso aqui para guardar seus arquivos. Então isso aqui é tipo a gente chama de HD externo. Você vai conectar no seu, ó, ponta azul. Vê se você consegue ver aí, ó. Tá vendo? Que ela é azul. Tá vendo? Ó? Ela é azul. Sabe o que que é isso? Ele é o 3.0. Significa que a tecnologia que tem aqui é uma tecnologia mais rápida para você poder armazenar arquivos. Então, isso é uma alternativa caso você compre o HD com o SATA que não esteja especificando SSD, ok? Então, é uma aula um pouco densa, mas você vai sair daqui sabendo exatamente o que você vai poder comprar. Vou tirar fora isso aqui, porque não é o nosso foco. Vamos manter aqui, ó. Então, você pode comprar ele com o HD SSD. Por que que eu estou falando isso? Porque a hora que a gente for fazer a pesquisa, vai aparecer divergências lá. Então, pode ser um i5? Pode, mas a gente vai optar pelo i7, tá bom? 3i, como eu disse, é algo que eu não decifrei. Acho que é um código específico da Lenovo para essa linha aí. Depois do HD, tem uma outra coisa importante, que é a placa de vídeo. Por mais que ele é um notebook, ele tem resolução Full HD e uma tela bem moderna, bem interessante, a, a resolução da tela, porém, tem também essa questão da placa de vídeo. Então, vai ter uns que vai se chamar de placa dedicada. Então, aqui na frente ele vai pôr 4 GB. Ó, isso é legal, porque significa que o seu notebook vai vir com uma placa de vídeo, uma GeForce, uma Radeon. Não importa a marca, o que importa é que ela seja placa dedicada. Por quê? Porque ela pode ser uma placa de vídeo, se ele não citar muito, não enfatizar a placa de vídeo, significa que ele vai te mandar uma placa interna que é da própria placa-mãe. O que que isso acarreta? O seu computador fica um pouco mais limitado, mais lento. Então, opte pela opção com placa de vídeo dedicada. Eu nem vou pôr a marca aqui porque hora eles vão aparecer com uma GTX, uma outra hora eles podem aparecer com uma Radeon. O que importa é você pensar sobre a placa de vídeo dedicada, ou seja, uma placa de vídeo que tenha memória RAM, que é essa memória aqui. Já que a gente falou de memória RAM, vamos falar aqui, ó, memória. Aqui existe uma confusão, rapaz. Sabe por quê? Quando a pessoa fala memória, ela confunde com isso aqui, ó, com HD SSD. E HD é armazenamento, não é memória. A memória, ela é também utilizada no conjunto da obra. Por exemplo, se você tem um i7, um HD SSD, uma placa de vídeo e memória de 8 GB, eu estou sendo generoso, tá? Estou sendo simples e básico, porque a gente tem memória de 16 e de 32. Estou pondo 8 aqui porque é o mínimo. Estou fazendo aqui uma configuração mínima. Claro que se você achar o mesmo produto numa qualidade com uma memória de 16, é melhor ainda. Se tiver pouquinha diferença de preço, compensa, entendeu? Então é isso que você vai analisar. Então aqui, ó, HD, placa de vídeo, memória. Uma última coisa que eu quero mostrar antes da gente ir para a pesquisa é a questão do sistema operacional, ou OS, na sigla em inglês, que é o sistema operacional. Por quê? Porque aqui vai dar uma diferença também de uns R$ 300. Se você comprar com o Linux, existe o Linux, que é livre, você não paga por assinatura, por licença, e tem o Windows.
Porque quando você vem com ele de fábrica com o Windows instalado, você está pagando a licença do Windows, é mais uns 150, 200, 250, dependendo do modelo do Windows, porque tem o Windows básico, o Windows estudante e tem o Windows Pro. O Pro vai estar ali na casa de uns trezentão, tá? Então são tudo valores agregados que quando você vai comprar um notebook, você vai pesquisar, você fica doido. Mas o que você tem que lembrar? É que esse notebook, claro, ele precisa ter uma boa construção, por isso que é importante. Eu faço assim, quando eu vou comprar alguma coisa nova. Eu vou numa loja que tem o produto, para eu ver ele na mão, para a gente analisar a abertura de tampa, analisar, dar umas batidinhas nele para ver se é plástico, se é aço, qual que é o acabamento que eles fizeram. Eu sei que esse aqui eu não posso te dizer qual que é o acabamento, mas está me parecendo um acabamento de aço, tá? Eles não iam fazer ali um plástico injetável, embora hoje tem tecnologia para ser um plástico e ser bom. Mas o aço ajuda até o aço não, o alumínio ajuda até na dissipação do calor, que é um problema quando a gente fala de processamento forte, de notebook forte, ele tem que ser parrudo, ele tem que processar e se ele esquentar, ele vai ficar meio zonzo. Então ele tem que estar frio, sempre trabalhando frio. Por isso, você que gosta de levar o notebook para sentar no sofá, coloca ele em cima da almofada, você está sufocando ele, porque ali você pode ver que embaixo dele tem umas entradas de ar. Inclusive, eu acho que aqui no vídeo ele vai mostrar isso. Ó, primeira coisa que ele enfatizou ali no vídeo, se você ver, olha lá, o Intel. Isso é importante. Intel, porque ele pode vir numa construção. Ó, NVIDIA, isso aqui é a placa de vídeo dedicada que eu te falei. Olha lá, 4 saídas de ar dissipador de calor. Isso é importante para performance, tá? Então, esse vídeo não é só um vídeo bonitinho para a gente olhar e tal. Quem é leigo olha e fala, nossa, que legal por dentro. Mas eu já trabalho um bom tempo com isso, então eu falo para você que eu sempre preciso estar atento a esses detalhes para você comprar um notebook bom. E para amanhã ou depois você vai comprar um melhor ainda, você vender esse e não perder valor de mercado. Porque as peças que ele tem dentro, o valor agregado, vai te ajudar a escolher a melhor opção. Então aqui, ó, olha lá, ó, nitidez para nada passar batido. Aqui, ó, isso aqui que eu queria te falar, é uma tela de 15,6 polegadas, é uma tela razoável. Como eu te disse, se eu não disse, vou dizer, você que trabalha com engenharia, você pode trabalhar com as duas telas, com a tela do seu, ou você trabalha com alguma coisa que você precisa de mais telas, trabalha com a sua tela e compra uma tela externa. Pode ser uma tela AOC, pode ser uma tela Samsung, pode ser uma tela LG de 23, 24 polegadas, não é muito grande, não é muito pequena, vai ter um tamanho ideal para você trabalhar. Você trabalha com as duas. Mas o que ele está dizendo aqui é que é uma tela Full HD WVA, que é deve ser algum filtro que eles colocam para ser o antirreflexo lá, ó, de nitidez. Taxa de atualização de 60 Hz, isso é muito importante para não ficar dando, principalmente o pessoal que joga, o pessoal que faz renderização 3D, eles têm raiva disso. Sabe quando a tela vai craquelando assim? Tem um termo que os caras que jogam, não é bugado. Eles falam, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas para não dar lag, sabe? Para não congelar a tela. A grosso modo é isso. Para a tela não congelar quando você está usando, tal, para ele não ficar pipocando. Ninguém suporta isso. Quem trabalha com o computador o dia todo não suporta isso. Então ele já está explicando que a taxa de atualização dessa tela é de 60 Hz, o que é excelente. Notebook eu nunca vi, mas tem alguns celulares que vêm com 120 Hz. Cara, eu não sei se isso é real, se é simulado. Eu sei que assim, 60 Hz é o ideal. Se você pegar uma taxa de 120 Hz, claro, vai ser acima, superior, superior. Mas é difícil se achar no notebook essa taxa de 120 Hz. Em celulares eu já vi, celulares da Samsung, celulares da LG,
Mas a grosso modo, o olho nu não vai conseguir enxergar mais do que 60, talvez 65, 70. O que vier a mais disso é lucro, tá bom? Ou enganação, porque as pessoas podem pôr um negócio ali que não é também. Olha lá, teclado de precisão, interessante. Esse 100% ok. Ah lá, ó, isso eu gosto, porque são teclas planas, não são teclas fofas. Geralmente um notebook é assim, mas tem uns que enrosca no dedo. Esse aqui você vê que tem um acabamento bem legal, que não vai enroscar no seu dedo, ó. Ah lá, e retroiluminado. Ninguém repara nesse detalhe, mas o cara que prestou atenção e resolveu colocar um teclado retroiluminado, ele está preocupado com você e está querendo te dar a melhor experiência do hardware quando você compra. Então, assim, o vídeo fala desses detalhes, são detalhes pequenos. Ó. Olha lá, ele está mostrando que tem uma nitidez legal e tal. Aí ele vai mostrar que tem uma câmera frontal, o nome fica ali no cantinho. E aqui nessa outra tela, ó, ele mostra que o Lenovo, ó, o logo ali da Lenovo, ele parece que está numa base de aço escovado, tá vendo? Agora, eu não sei se é só o logo e a construção eles fizeram em plástico, isso a gente precisaria ver em loja. Eu te aconselho antes de comprar, se estiver muito desesperado, você compra através do meu link, já está ótimo. Mas se você tiver em fase de análise, vai no shopping, dá uma olhada na loja, se você consegue ver ele na mão, é melhor, para você saber da construção dele, tá? Eu comprei um Asus VivoBook, eu estava precisando de um notebook, estava no melhor custo-benefício, fui lá e comprei. Porém, não gostei muito do formato das teclas, não gostei muito do acabamento dele, que ele parece ser um plástico, embora de qualidade, mas claro que alumínio, e outros tipos de materiais que eles empregarem ali, vai ser melhor, tá? Então pronto, do vídeo nós finalizamos. Agora eu vou fazer a pesquisa dele, ó. Vou pegar esse nome aqui, porque meu link não está funcionando. Você acha? Estou querendo te vender o negócio aqui e o meu link mesmo não está funcionando. Então você vê que a minha preocupação maior aqui não é vender, mas é te dar o conteúdo para você sacar o que eu estou falando aqui. Então vamos lá, ó. Vou fazer a pesquisa aqui. Vou pesquisar esse notebook aqui dentro da minha lojinha do Magazine Luiza, que se você quiser comprar dentro da minha lojinha é bom que você me dá um dinheirinho. Para você acessar essa loja, você vai digitar magazinevocê.com.br Magazine Clodh. Como que escreve Clodh? C-L-O-D-H. D de dado, H. C-L-O-D-H. Aí você pesquisa dentro dessa loja aqui. Então aqui, ó, vou fazer essa pesquisa lá, ó. Por isso que eu resolvi fazer o vídeo, ó. Ele trouxe no mínimo, vou diminuir minha tela aqui, ó. Ele trouxe no mínimo, olha lá, todos esses que têm a telinha roxa são essa versão. Agora, você tem aqui de 4.000, você tem aqui de 5.000, você tem aqui, vamos ver se ele tem um pouco mais caro que isso. Ah lá, e você tem o de 7, mas esse que não tem essa telinha roxa não é essa série que nós estamos mostrando. Então, por que essa diferença? Sem precisar entrar na descrição mais aprofundada, a gente já vai saber de acordo se você pegou o começo da aula. Aqui, ó, Gaming 3i e 7. E 7 aprovado porque é o processador top que a gente vai usar. 11. Quando ele fala 11, significa que ele é da 11ª geração. E nós já temos no mercado, eu não sei se aqui vai ter, mas o 12 da 12ª geração, ou seja, 12 anos consecutivos, eles aprimorando o processador i7. Mas eu te digo, eu tenho um Samsung com o i7 da 3ª geração e ele é ótimo. Então,
É bem difícil explicar isso aí. Por que que eles estão na 12ª geração? O que que eles aprimoraram ali que o meu da 3ª geração já é ótimo. Agora esse Asus VivoBook que eu estou inclusive gravando através da câmera dele, e nós estamos falando com ele que está aqui operando a tela, essa tela que vocês estão vendo aí, ele é o Asus que eu comentei anteriormente, que a minha experiência não foi 100% com ele, porém ele tem o i7 da 11ª geração, que é perfeito. Tem um SSD de 240, tem mais um disco interno de 1 TB para armazenamento de arquivos, que é perfeito. Então ele tem uma construção bem legal e tem uma NVIDIA também, só que eu acho que é de 2 gigas essa NVIDIA dele, não tenho certeza. Deixa eu ver aqui na descrição se ele fala alguma coisa. Bom, não falou nada, só tem o selo da NVIDIA, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a intenção é esclarecer para você essas coisas que você vai procurar no notebook. Se você vai comprar essa série ou outra, não importa. O que que você vai procurar dentro de um notebook para você comprar ele? Processador, placa de vídeo, HD SSD e memória RAM, ok? Aí vai ter as variações. Por exemplo, aqui ele está falando para mim, ó, que eu tenho 16 GB de memória RAM, tenho 512 GB de HD SSD, o que é perfeito. Uma placa de vídeo RTX 3050, que é de 4 GB, ótima. E ele está com o processador i7 da 11ª geração, o que é maravilhoso. Você pode ver que ele está até no valor mais alto ali, mas ele está dentro de um custo-benefício interessante. Você vai pagar aqui ó, 10 parcelas de 609, que é um notebook que você vai usar no mínimo 5 anos, se você for uma pessoa cuidadosa, até mais. E você vai poder fazer qualquer coisa com ele. Que ele tem acima daquilo que eu falei, ó. Se a gente pegar meu arquivo aqui, ó, é o i7, aí vai ter essas variações também. Além do i5, que já é outro modelo de processador, você vai ter o i7, que pode ser 10, 11, 12, é aquele número que começa primeiro, vai mostrar qual é a geração. Vamos ver se tem outro modelo aqui para você ver. A placa de vídeo ele tem. Esse do lado aqui, você pode me dizer assim: ah, mas por que que esse aqui está dando tanta diferença? Ah lá, olha que interessante, porque esse aqui ele já tem o processador i5 da 11ª geração, que é o 11, né? 11300H. Esse H aqui também significa que ele é bom. 8 GB, ou seja, é praticamente a metade do outro do lado ali. 512 de HD interno, provavelmente é SSD. Só que aqui eu já fico na dúvida, é melhor entrar em detalhes para ver se é o SSD. Porque você vê que aqui, nessa primeira opção, ele relatou que é um SSD. Aqui na descrição ele já não falou. Isso pode ser intencional para te colocar um HD normal, para baratear custo, ou pode ser que o cara que fez o título não, porque até mesmo quem publica faz essas publicações, também não entende isso que eu estou te falando. Eu estou conseguindo te trazer muito detalhe porque é algo da minha vivência. Desde criança eu monto computadores, eu conserto computadores, então eu amo isso aqui, é meu universo. A gente poderia ficar por horas falando sobre isso. Mas eu vou resumir aqui porque você tem mais o que fazer, mas eu acho que você já entendeu a lógica do negócio. Então aqui nós temos essa segunda opção, um notebook de R$ 4.200, que ele já está com o processador i5. Ele está com 8 GB de RAM, 512 de HD e a GTX 1650. É ótima essa placa, 4 GB também. Mas você viu que esse outro aqui já tem uma RTX 3050? Não importa, esse modelo pode variar.
Talvez os especialistas em placa de vídeo vai falar, não, mas a RTX é melhor e tal. Coisa que você pode gastar mais uns minutinhos e colocar no Google. Sempre quando eu tenho uma dúvida, eu ponho lá RTX 3050 versus GTX 1650. Coloca isso aí lá, ele vai trazer com certeza alguém que fez o comparativo e vai te mostrar qual que é melhor. Mas no frigir dos ovos, a nossa preocupação aqui é comprar um bom notebook no custo-benefício. Então, essa opção que ele está exibindo aqui de 5.184 é excelente. Essa opção do lado já não tanto, porque eu não sei se o HD ali é SSD e não sei também esse processador i5, por mais que ele é da 11ª geração, eu prefiro que você prefira o i7, porque aí é tranquilo. Embora a minha esposa é jornalista, eu comprei para ela um i5, mas foi da Acer, que foi uma construção legal também, a gente achou num preço bom. Não tem placa de vídeo dedicada igual essa de 4 gigas. Então, assim, e já é um bom notebook, só que ela faz revisão de textos, trabalha mais com Word, com eh, envio de e-mails, tal, internet. Então, ela não trabalha com nenhum software de edição pesado. Então, o i5 vai ser perfeito. Se você quer comprar para o seu filho que está na escola, no ensino médio, no fundamental, ou para uma filha, ou até para sua esposa, que vai trabalhar com coisas mais tranquila, beleza, pode pegar o i5, não vai ser ruim. É que o i7 é acima, entendeu? O i7 é o bom. Aí aqui embaixo temos uma terceira opção, que é i5 também. E o que, que vai variar de um para o outro ali? Pelo que eu estou vendo aqui, somente a questão do i5. Tem que ver, tá dando uma diferencinha aqui, ó, de 220 para 399, uma diferença aqui que pode ser que ele não venha com o Windows. Aqui também é interessante. Quando você tem aqui, ó, 4221, geralmente ele fala, vou abrir aqui numa nova janela, só para a gente ver, ó, tá vendo? Ele tem essa diferencinha de preço, é praticamente a mesma construção. É até bom a gente olhar junto, ó. É praticamente o i5 11300, esse daqui é o i5 11300, 8 GB, GTX 1650, GTX 1650, o tamanho da polegada do notebook é 15.6, que é padrão, tem de 14 também, e às vezes a de 14 acaba sendo um pouco mais caro, não sei por quê, uma tela menor. Mas aqui a única coisa que eu percebi entre um e outro, embora tem mais alguma coisa aqui. Eu não consegui identificar. Porque os dois são Linux, ó. Então, isso que a gente tem que ficar esperto. Questão do Linux. Olha que interessante. Ou lançaram alguma coisa bem próxima. Bom, mas daí tem os detalhes lá embaixo que você pode ver mais detalhadamente. Eu não quero entrar muito no âmago do negócio para esse vídeo não ficar imenso, que já está grande. Então vamos lá. Linux, tá vendo que os dois são Linux e i5. Então, talvez seja a opção de você pegar o i7 ao invés do i5, a não ser que seja para uma aplicação mais simples, o i5 vai funcionar muito bem. Vamos fechar aqui esse comparativo e vamos ver essa outra opção aqui, ó, que ele está um pouquinho mais acima o preço, tá vendo? Só que ele continua sendo i5. Então vamos abrir esse aqui para a gente ver. Eu já percebi que a placa de vídeo mudou. Essa daqui é a RTX 3050. Por que que eles fazem várias construções? Não sei. Talvez por uma questão de mercado mesmo, né? E é Linux também. Então, o que que mudou de um para o outro aqui? Que ele colocou mais 8 GB de memória RAM. Nós estamos falando aqui de velocidade. E ele manteve o processador i5 da 11ª geração.
A placa de vídeo só alterou o modelo, porque a quantidade de giga é a mesma, e ele está enfatizando que o monitor 15.6 tem esse filtro WVA, que todos eles dessa série, pelo que eu percebi, tem. Só que aqui, ó, é um Linux. Então, essa diferença que ele fez de memória RAM vai refletir num custo aqui de R$ 300 a mais. Você entendeu? Então, é isso que dá diferença de um para o outro. Basicamente, é a memória RAM que ele aumentou. Agora, esse aqui a gente já viu. Esse aqui é o meu preferido, porque ele é o i7. Agora, vamos olhar aqui embaixo se ele tem mais algum i7 para a gente comparar. Ó, tem. Tem esse aqui, que é o i7. Vamos abrir ele. Vamos abrir esse outro i7 aqui também. E no i5 vocês já entenderam, né? Que é só diferença de processador. E aqui eu tenho outro i5 também, só que ele já está mais próximo ali dos R$ 5.000. Está usando a GTX 1650. Não vi grande diferença não. Então, mas é provável que esse valor aqui ele tenha incluído o Windows. Qual que é a diferença Linux e Windows? Você economiza algum dinheiro e você pode instalar o Windows por sua conta. Você pode fazer essa instalação ou através de um pendrive que você compra o Windows validado para você fazer rodar o Windows no seu computador, ou você pedir para algum conhecido seu fazer isso, porque é uma coisa muito simples que pode ser feito. Então você compra de fábrica com o Linux, quando você instalar o computador, você arruma alguém para te instalar o Windows, ou uma assistência técnica, ou teu filho vai saber fazer isso, talvez, ou algum conhecido seu, porque é um processo muito simples. Basta você ter um pendrive, que eu acho que você consegue até na internet hoje original, para você instalar, colocar ali e ele vai rodar o Windows para você. Então, numa dessas você já economiza algum dinheiro. Aqui eu abri duas janelas, ó. É o i7, está com 16 GB de RAM, está com 512 SSD. É importante ele ser SSD, que é armazenamento, o SSD mais rápido. Ele está com uma GTX 1650 de 4 GB, perfeito. E 82 MG, isso aqui para nós não significa nada. Aqui, ó, Windows 11, ó. Então, quando ele coloca aqui, ó, FHD W11, significa que ele já está com o Windows 11 instalado. Então, você tem o i7 da 11ª geração, 16 GB de memória RAM, 512 de HD. E a GTX, que é a placa de vídeo, atende todos os requisitos que a gente precisa. E para ter certeza se é o Windows 11 que está instalado, você pode rodar a tela aqui, ó. Tem as notas também de pessoas que compraram e gostaram. É engraçado esse cara aqui, ó. Carlos Augusto Magalhães. Não, eu não recomendo esse produto. Só que o cara deu 5 em tudo. Não dá para entender. Aí acaba até prejudicando aqui a leitura. Mas você vê que a grande esmagadora opinião é que o negócio é um excelente custo-benefício. Aí aqui nesses detalhes ele vai mostrar aqui, ó, o Windows 11, tá vendo? Então ele vem com o Windows 11 original. Tá aqui o i7 da 11ª geração. Se você investigar um pouco mais, você pode achar até da 12ª geração, mas com certeza vai ser mais caro porque é igual ao iPhone. Do 13 para o 14 não tem muita diferença. Mas só o fato de ser 14, o preço aqui para nós Brasil já vai ser maior. Aí ele fala aqui, ó, que é a NVIDIA GeForce 1650, beleza? E no mais, vai seguir tudo, ó. Esse 82 MG aqui é só a referência de modelo, tá? Aqui, ó, alto-falante e tal, o i7. Beleza, ó. Esse já é uma opção bem legal, que é uma opção que está abaixo dos R$ 5.000.
E esse outro aqui, que está dando uma diferença, é exatamente aquele caso. Ó. Ele tem os mesmos 16 GB, tem o mesmo processador 7, a mesma GTX 1650 4 GB, só 512 GB SSD, só que aqui você vê ó, a diferença do software. Por exemplo, 4.334, você vai ter uma instalação Linux. E essa outra aqui, você vai ter a instalação do Windows 11 de fábrica. E daí dá essa diferença de preço. Então você vai ter uma aqui de 4.750 e você vai ter o outro para pagar no Pix 4.334. Então tem um dinheirinho aí que já salva a churrascaria, entendeu? Que é exatamente o Windows. Agora, Linux, eles fazem isso porque, por lei, eles não podem vender o software se ele não for original. Então, eles precisam soltar esse software de fábrica original e paga a licença. Esses R$ 300 aí tá nisso, não tem segredo. Se você não, eu não tenho ninguém, não conheço ninguém que possa fazer isso por mim e tal, eu preciso que seja já venha com o Windows, porque o Linux é mais difícil de usar. Talvez muita gente sabe usar, mas ele não vai ter os softwares que a gente usa no dia a dia. Então vai precisar instalar o Windows para você ter mais familiaridade com o equipamento. Só que se você não tiver ninguém que possa fazer isso por você, você pode fazer uma cotação com alguma assistência técnica perto da sua casa. E isso não perde garantia nem nada, é só uma questão de software, tá bom? Não vai precisar abrir o computador, nada, é só instalar o Windows. Se você olhar e ver, meu, o cara vai me cobrar R$ 250 para fazer, aqui eu pago 300 para vir tudo de fábrica, analisa, ou talvez compensa você já sair com o Windows de fábrica, tá bom? É isso aí. Esse é o comparativo que eu quis fazer com vocês. Você vai ver que existe essas diferenças na hora de você escolher. Eu opto por um notebook i7 com essas características que eu falei, pelo benefício de você ter um equipamento bom na mão, embora você pode também investigar o i5, se pode te atender. Se você trabalha, não vai precisar de tanto processamento assim, você pode pegar o i5 normalmente. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa explicação, dessa videoaula. Eu sou Cláudio Camargo, um grande abraço e até a próxima.